Do Maná do Céu para você, bom dia! O Maná de hoje, fé no impossível. Eu vou estar lendo em Salmos 37:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje, quando eu acordei e o Senhor falou fé no impossível, eu ainda estava meio dormindo, então eu fiquei fé para o impossível. E ali o Senhor falava fé no impossível. E eu, fé para o impossível. Uau! E o Senhor, fé no impossível. Eu demorei ali para entender porque eu estava meio sonolenta. E aí o Senhor falava fé no impossível. E quando, acho que foi na terceira vez, quando o Senhor falou no impossível. E aí foi quando eu acordei, despertei mesmo e falei, nossa, e aí na hora, né, eu não entendi muito assim, porque é tão automático a gente falar, né, é a fé para o impossível, né, Deus vai fazer, não é? Nada é impossível para Deus, né? E quando o Senhor focava assim, forçava, né, reforçava para mim no impossível. E aí, pensando, né, como maná do céu é no dia, é hoje, então foi quando o Senhor falou no impossível. E ali o Senhor começou a ministrar meu coração e falando desse versículo aqui, ele já diz tudo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, aqui já inicia, ó, como que a gente tem fé? Entregando, né? A nossa entrega. Entregar tudo para Ele, né? E Ele fala que entrega o teu caminho. Caminho é a nossa direção, tudo para o Senhor, né? E aí Ele fala, né? Confia nele. Ó, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nele quem? Jesus. E o mais Ele fará. Ou seja, a gente entrega e o mais Ele fará. Ou seja, mais do que a gente imagina, né? E foi quando o Senhor começou a, né, falar ao meu coração, ministrando nesse versículo e falando fé no impossível. E eu fiquei ali teimando com o Senhor. Senhor, mas no impossível? E o Senhor falava no impossível. E foi quando o Senhor começou a falar por quê? Porque fé já fala de Deus, né? Quem que nos fala da fé? Fé é Deus. É o poder de Deus sobre nós, né? E aí quando ele falou fé, por que no? Porque é nesse dia. E no impossível, o que é o impossível? É algo que a gente não vê saída, não vê solução pra gente, não tem, é só Deus. Então é quando o Senhor falou no, por que no? Porque é nesse dia. E o impossível é o que o Senhor está falando que é. O que a gente imagina que não tem jeito é onde a gente vai exercer a nossa fé trazendo vida. Porque é impossível, nós vamos se tornar possível como? Pela nossa visão da fé, né? A gente já crê. Ou seja, mas o Senhor está falando isso hoje. Assim, não é para a gente falar para o impossível. Foi tão no automático, né? Para o impossível. Nada é impossível para o Senhor, mas Ele está falando no porque Ele está falando para esse dia. É para hoje, a gente vai exercer a nossa fé hoje. É para a gente crer hoje. É para a gente trazer vida hoje. E foi quando o Senhor começou a me falar sobre os sonhos, um dos sonhos que eu tive nessa noite. O primeiro sonho, eu sonhei que eu estava num lugar deserto, não tinha casa, não tinha árvore, não tinha nada. Eu estava ali e tinha uma menina do meu lado, e quando eu olhava para todo ao redor, via que não tinha nada, foi quando eu olhei para o céu e falei para ela, nós temos o sol cuidando de nós duas. Temos o sol vai cuidar de nós duas. E ela ali do meu lado, e foi quando naquele momento eu tive uma visão no sonho e eu olhei para o céu, né, para o sol, e foi quando eu vi o sol, ele direcionava totalmente na cabeça dela e na minha cabeça, os raios do sol vinha assim, descia na cabeça dela e descia na minha cabeça, mas era separado. O sol era como se o sol tivesse na cabeça dela e depois o sol só na minha cabeça. E aí foi quando eu falei para ela, eu
Falei para ela, olha, o sol vai cuidar de nós duas, mas ele vai cuidar de nós duas também no individual. E eu falei, olha na minha cabeça. E ela olhava, ela via, e eu falava, e assim tá na sua cabeça também. Então eu via, falava, ó, o sol ele tá para nós duas, mas ele tá cuidando de nós no individual. Pra mim, pra você, porque os raios tá vendo? Os raios não tá só em cima de mim? Ela falou, tá, e aí eu falava, e tá assim também em cima de você. E eu falei, o sol tá cuidando de nós duas junto, mas ele tá cuidando de nós duas no individual. E quando eu mostrava assim no meio de nós duas e falava assim, aqui tá a fé. E aqui tá a fé, como se dizendo, a fé está aqui no meio. E foi quando o Senhor, enquanto hoje o Senhor ministrava sobre, né, o maná, foi quando o Senhor falava no, por quê? Tipo, no meio, porque, né, aí, falando, né, do maná, fé no impossível. Então, fé significa o quê? Início, no, meio. E o que é o impossível? É o que vai trazer vida. E era exatamente isso que eu falava no sonho para ela. Eu falava, a fé tá aqui no meio de nós duas. Eu não a conhecia, essa menina, né? E aí foi quando eu falava e ela olhava e aí eu acordei. Mas depois eu tive um outro sonho que eu estava aqui na praça de Paulínia, ali perto do bombeiro, e eu chegava ali, né? E tinha um rapaz, ele é conhecido, o rosto dele, né? Tá assim, trazendo é como se eu tivesse vendo ele, né? E ali ele estava na praça, só que ele estava sentado, meio escondido, num pé de limão. E ali eu via ele atrás daquele pé ali de limão, e foi quando eu cheguei perto dele e eu falei para ele. Eu falei, tá vendo esse pé de limão? E o pé de limão era como se fosse na minha cintura, assim, mas estava todo cheio de folha, verdinha. E eu falei, tá vendo esse pé de limão? E ele olhava para mim, tipo assim, me reconhecia. Eu falava, então, esse pé de limão, quando eu voltar aqui, ele vai estar cheio de limão, carregado de limão. Ele falou, é? E assim, deu um sorriso, né? Eu falei, você crê? E ele sorriu, e nisso ele já foi levantando, já ficando de pé. E aí, nisso eu fui saindo e andando e falando, você vai ver, a hora que eu voltar aqui, esse pé de limão vai estar carregado. E aí eu acordei. E foi quando o Senhor estava falando hoje, né, sobre quando eu acordei, o Senhor ficava falando no. E eu, para impossível, ele no impossível. É exatamente isso que o Senhor está trazendo hoje pra gente, porque é tão automático a gente falar que é que a gente crê, mas quando a gente fala, para Deus nada é impossível, né? Nada é impossível. E foi quando o Senhor hoje ficou falando, né, que às vezes a gente está falando tão no automático, e hoje o Senhor está falando o quê? É nesse dia. E é no algo que hoje você talvez veja que não tem saída. E é onde o Senhor está falando da gente trazer vida. Porque tanto ali, né, no primeiro sonho, eu falava ali, né, do cuidado, que a gente estava num lugar deserto, sozinha, e que ali o sol estava cuidando tanto de um, de outro, mas eu falava da fé, tipo, nós tínhamos que falava a fé tá no meio, tipo, eu precisava de fé e ela precisava de fé naquele lugar. Então o Senhor está falando o quê? Da fé individual. Mas ao mesmo tempo, no segundo sonho, eu já estava levando fé lá para aquele rapaz que estava lá sentado na praça, ali escondido atrás daquele limão. E aí, no entanto, que ele levantou, ou seja, já trouxe vida para ele. Ele creu, porque ele já levantou e ele falava, e ele sorriu e ele já foi ficando de pé. Então ali foi trazendo vida. E foi exatamente isso que o Senhor está falando para mim hoje, sobre a fé no impossível. A fé no impossível, o que é a fé? A fé é a gente crer no que a gente não consegue ver, mas a gente crê. Como que a gente crê? E aí foi quando o Senhor falando, né? O que é no? No, aí começa, né? Fé, Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Então foi quando o Senhor falou, primeiro Deus fala, é fé. E no meio, é Jesus e eu, né? Mas o que vai fazer o impossível? É o Espírito Santo que está nos guiando. E como que a gente vai trazer vida nisso? É o poder, né? E como que a gente vai declarar isso? Porque primeiro, a fé, a gente tem que receber a fé, crer na fé. Aí eu creio, né? E depois é o quê? A gente já tem Jesus conosco. Já sabemos que é através de Jesus que Deus vai fazer, porque a fé vem de Deus, mas é através de Jesus que nós vamos saber que vai acontecer, ok? E aí como que nós vamos trazer vida nisso? É fé.
Como que nós vamos fazer? Declarar. Declarar o quê? A palavra. Profetizar a palavra. Porque o que eu fazia ali no segundo sonho com o rapaz, eu profetizei sobre a vida ali, falando para ele do limão, mas aquilo ali era sobre a vida dele, porque ele já levantou. Eu falava do pé de limão, mas primeiro ele deu um sorriso, creu, e depois ele já ficou de pé. E eu fui saindo e ele sorrindo. Então, ou seja, ele creu, trouxe vida para ele. E ele estava ali sentado, ali escondido atrás do pé de limão. E era isso que o Senhor estava hoje falando comigo, né? Sobre primeiro a gente precisa crer. Isso também falando, até, né, lembra, se a gente não crê que aqui na terra, porque as coisas vão acontecer, se a gente não ter fé para ver aqui o impossível acontecer, como que nós vamos crer que nós vamos morar no céu? Porque primeiro, quando o início é Deus, o meio, Jesus, e depois Espírito Santo, que vai estar aqui conosco, que é o Espírito que vai voltar para o céu, lembra? É dele, com ele e para ele. E com ele, e aí foi exatamente quando o Senhor começou a falar comigo, tantas coisas falando do meio, porque no meio eu falava, é fé que está aqui no meio de nós duas. Né? Então foi hoje exatamente isso que o Senhor ministrou ao meu coração, que nesse dia de hoje, porque a gente fala tanto no automático, mas o Senhor quer ver a nós praticarmos hoje, a gente exercer a nossa fé. Então o que você acha hoje que é impossível, o que não tem mais jeito, traz vida. E como que você vai trazer vida? Através da palavra, só que você vai declarar, porque lembra o verbo é a palavra é Deus, é Ele quem faz. Então a gente vai declarar, a gente vai profetizar. O que você acha hoje que não tem jeito, você vai trazer vida. Isso é fé, isso é crer no impossível. E quem faz é Deus, só Ele, né? Através de Jesus. Então, que nós vamos hoje, né, ouvir o Espírito Santo, estar nesse dia hoje, trazendo, praticando, né? Porque isso vai ser pra gente até o dia que o Senhor voltar. Porque a gente já tá sendo treinado porque a gente fica para o impossível, mas na hora que Jesus voltar, ele quer encontrar fé em nós. E como que nós não cremos nem nas coisas aqui, né, que vai acontecer hoje, imagina pra gente morar no céu, né? Então é fé, e o Senhor tá fazendo hoje a gente crer. Então hoje é para hoje, o que Deus tá falando hoje para nós é fé para hoje, é pro impossível de hoje. O que você acordou hoje achando que não tem jeito, que não tem como, que é impossível, o Senhor tá falando é fé. E aí o Senhor tá falando é hoje. Traz vida hoje, agora, profetiza, tá bom? Então eu vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer por esse dia, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, o Senhor está dizendo hoje, ó Pai, o Senhor nos entregou hoje, já dizendo, Pai, fé no impossível. E o Senhor reforçou, Pai, no impossível. Não é para o impossível, é no dia de hoje. Pai, que o Senhor nos ajuda agora com Teu Espírito Santo, eu te peço. Pai, que aonde há, Senhor, dúvida, Pai, que nós tenhamos totalmente certeza. Pai, que nós não decepcionamos a Ti, Pai, dizendo hoje fé, Pai, mas de uma maneira só de falar, mas não, Pai, de dentro para fora. Que nós possamos hoje, ó Pai, exercer a nossa fé, Pai, que algo acontecerá hoje tremendo dentro de nós, Pai, nós veremos algo acontecer, Pai, que a partir de hoje, Pai, não duvidemos de mais nada, Pai. Isso o Senhor está nos levando a praticar, Pai, o que é, Senhor, estar um dia morando com o Senhor, nós precisamos, Pai, ter fé. E aí o Senhor já diz, entrega tudo. E nós temos que entregar, Pai, que nesse dia, Pai, nós possamos entregar tudo que nos preocupa, tudo que, Pai, está roubando, Pai, talvez a gente de acreditar que nós trazemos vida, Pai, vida, porque o Senhor está falando, ó Pai, já para nós entregar, e o Senhor já está falando como nós temos que fazer. Primeiro é a fé, é crer no impossível, mas o Senhor está falando é nesse dia, e é o impossível, o Senhor está dizendo vida, traz vida, e nós trazemos, ó Pai, vida, Pai, que nossas bocas agora, Pai, seja para profetizar, Pai, palavras, ó Pai, que vá, Senhor, gerar vida, Pai. Assim é minha oração, Pai, que cada um hoje se encontra, Pai, no impossível, Pai, já declara a vida, traz vida, ó Pai, mas com a certeza que o Senhor já está fazendo, porque o Senhor falou muito forte, é hoje, não é para, é hoje, Pai, o maná do Senhor é hoje, Pai, que assim é minha oração, eu já te louvo e já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará e pelo ensinamento, Pai, do Senhor fazer a gente caminhar cada dia, Pai, de fé em fé, de
glória em glória, Pai, na dependência totalmente, mas, Senhor, não só, Pai, de no automático, mas na prática, a viver, a ter as experiências no real, Pai, a ver as coisas acontecer, Pai, só basta uma palavra, e o Senhor está dizendo para nós, basta uma palavra nossa, a fé nossa, Pai, e é o Senhor quem faz. Assim é minha oração, eu já te louvo e te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Se inscreva, compartilha, dá o seu like e ajuda outras pessoas a também terem fé, a ser avivada, avivar a fé dela, tá bom? Tchau!